Capítulo 23 – Os Buscadores. Quando Moncho saiu da fuselagem, na sexta-feira, 1º de dezembro, 2 dias depois do retorno da expedição realizada para conectar o rádio, deparou com uma cena inusitada. Todos olhavam atônitos para o céu, onde 3 condores planavam sobre eles. Alguém tinha perguntado se os pássaros não seriam capazes de atacar algum sobrevivente que se afastasse da fuselagem, nem que fosse para defecar. Mas Pedro Algorta explicara que aquelas aves não eram caçadoras, mas sim carniceiras. A partir de então, foi preciso encontrar novos corpos antes dos condores, que disputavam com eles as mesmas presas. Ao acharem um corpo, deveriam sempre cobri-lo de neve, que agora evaporava rapidamente com o degelo. Às necessidades cotidianas, somou-se a carne suplementar que devia ser cortada para que os expedicionários pudessem comer o que necessitassem e levar o que fosse preciso para a escalada final, em direção ao oeste. Eles começam, então, a comer partes que antes haviam descartado. Os mais desesperados chegam a comer carnes que já estão em processo de decomposição. À prisão de ventre seguiam-se então diarreias que os deixavam atordoados e abatidos. Durante as noites, Eduardo Strout sentava-se ao lado de Adolfo e o acalmava. Não é uma degradação, mas sim uma etapa necessária para se atingir uma forma de pensamento diferente. Mas você não pode ver isso com os olhos de antes. Adolfo intuía o que Eduardo queria transmitir, embora não chegasse a compreender totalmente. Nós vamos superar essa situação e chegar mais longe, prometia Eduardo. Já aconteceu comigo, acrescentava, enigmático, uma frase que provocava inquietação em Adolfo. Uma noite, Roberto Canessa despertou agoniado e exaltado. Um côndor carniceiro, com o pescoço enrugado e sem penas, com um bico portentoso, capaz de rasgar o couro de animais mortos, tentava enfiar a cabeça em suas entranhas, atingindo no ventre com aquele bico até abrir um orifício sanguinolento. Roberto deu um grito, fez um gesto inconsciente para espantá-lo e acabou atingindo o rosto de Nando, que estava ao lado dele, acordado. — Fique tranquilo, Roberto, sussurrou Nando. Foi só um pesadelo. Enquanto os condores os espreitavam, esperando o momento de descer e enfiar seus bicos encurvados nos cadáveres, seus familiares de Montevidéu tinham conseguido obter um novo avião de busca. Era um Douglas C-47 da Força Aérea Uruguaia, equipado com oxigênio e pressurização especial para altitudes mais elevadas. Essa aeronave atuaria em conjunto com os que vinham realizando buscas desde o primeiro dia, com o pai de Carlitos, o conhecido pintor Carlos Paes Vilaró. A busca desesperada, empreendida pelos pais, reproduziu em outra escala a aventura que seus filhos viviam no coração dos Andes. Também se organizou pouco a pouco, por tentativa e erro, e enquanto uns faziam parte do grupo de ação e realizavam o trabalho físico e arriscado de procurá-los de avião, a cavalo, de helicóptero ou a pé, outros faziam planejamento, consultavam especialistas ou videntes, ou financiavam com seu dinheiro inúmeras expedições de resgate. Quando o controle de trânsito aéreo do aeroporto de Pudael, em Santiago, perdeu contato com o F-571, em 13 de outubro, logo fez um chamado ao Serviço Aéreo de Resgate. O Serviço Aéreo de Resgate não é um grupo de trabalho fixo, mas sim um serviço que se mobiliza de imediato quando se detecta a perda de um avião. Dele participam a Força Aérea do Chile, a Polícia, o Corpo de Socorro Andino e clubes de aviação. Naquela mesma tarde, um DC-6 de 4 hélices da Força Aérea do Chile percorreu a rota desde a última posição registrada pelo avião uruguaio. No dia seguinte, analisou-se com mais atenção a informação, a hora exata em que o aparelho tinha partido de Mendoza, o momento em que sobrevoava Malargüe, cruzando-se esses dados com a informação existente a respeito da velocidade do aparelho e do vento naquele horário. Logo chegaram à conclusão de qual poderia ter sido o erro cometido pelos pilotos. O avião não estava sobre Coricó, como eles acreditavam, mas sim sobre Planchón, e em vez de virar na direção de Angostura e Santiago, a aeronave penetrou no coração dos Andes e desceu ou caiu na região das montanhas de Tinguiririca, Sosneado e Palomo. Marcaram no mapa um quadrado com 30 centímetros de cada lado, equivalente a uns 250 quilômetros quadrados, e orientaram os aviões de busca a escrutinar a região. Embora as turbulências formadas nas montanhas pudessem causar novas perdas de aparelhos e de vidas, procedeu-se a uma investigação metódica da área. Sabia-se que à noite a temperatura naquelas altitudes chegava a 30 ou 40 graus abaixo de zero, razão pela qual no segundo dia concluíram que seria impossível encontrar pessoas com vida. Mas a regulamentação internacional determina que o país onde ocorre o acidente deve realizar buscas durante 10 dias.
Ao saber do acidente, o pintor Páez Vilaró viajou a Santiago para se juntar às equipes de resgate. Os comandantes encarregados da tarefa, Carlos Garcia Monastério e Jorge Massa, da Força Aérea do Chile, foram seus principais interlocutores do primeiro ao último dia. Depois que o Serviço Aéreo de Resgate encerrou suas buscas, Páez Vilaró redobrou a sua, com apoio de alguns dos pais dos acidentados que também foram a Santiago. De início, as buscas dos familiares se orientavam com base em princípios técnicos e racionais, como havia feito o Serviço Aéreo de Resgate, a partir de estratégias concebidas por cartógrafos uruguaios como o Dr. Luiz Surraco, pai da namorada de Roberto Canessa. Com base nessas informações, delimitou-se uma região entre o Tinguiririca, as serras de San Hilário e o vulcão Sosneado, muito próxima da área trabalhada pelo Serviço Aéreo de Resgate. Mas à medida que se sobrevoava o local onde estava o Fairchild, sem avistar nada, a rigor, a fuselagem partida e toda branca não podia ser vista da altura em que os aviões voavam, da qual por sua vez era difícil enxergar qualquer coisa por causa das turbulências. Muitas famílias, afora rezar, começaram a apelar e a confiar em outras forças que iam muito além da razão. No dia 16 de outubro, Madelon, mãe de Carlitos, e Juan José Metol, irmão de Javier, consultaram um famoso astrólogo uruguaio, que lhes indicou o nome daquele que tinha a reputação de ser o maior vidente e buscador de pessoas perdidas do mundo, Gerard Croiset, de Utrecht, na Holanda. Por estar convalescendo de uma doença grave, Gerard Croiset, a quem a polícia europeia costumava recorrer em casos de busca mais complicados, delegou a tarefa a seu filho, Gerard Croiset Jr., de 34 anos, que morava em Enschede e que, segundo o pai, tinha herdado todos os seus dons parapsicológicos. O método de Croiset consistia em pegar um objeto que pertencia à pessoa desaparecida e, concentrando-se nele, descrever a sequência de imagens que se formava em sua mente. Para começar o trabalho, enviaram-lhe um mapa aéreo da região, e o adivinho em pouco tempo afirmou ter estabelecido contato com o avião, fornecendo detalhes que deixaram os familiares arrepiados. O F-571 estava sob comando do copiloto, uma das turbinas tinha se soltado e o aparelho caíra próximo a uma laguna de água azul turquesa, mas ele via vida. Em sua mente se configuravam com clareza imagens de sobreviventes nas áreas próximas à laguna. Enquanto o serviço aéreo e os relatórios técnicos do Dr. Surraco sugeriam que o avião havia caído nos arredores do vulcão Tinguiririca, Croiset Jr. garantia que conseguia vê-los ao sul, ao pé da cordilheira chilena, em montanhas mais baixas. Páez Vilaró se deslocou para lá, e no domingo, 22, já sobrevoava as montanhas nos arredores de Talca. Paralelamente, Miguel Comparada, um uruguaio humilde a quem se atribuíam poderes paranormais, recebeu 2 pais angustiados em sua casa modesta, numa área isolada da zona oeste de Montevidéu, que dava para o Rio da Prata. Usava um chapéu de feltro marrom que nunca tirava da cabeça. Moveu a sua varinha pelo mapa que lhe levaram e ela vibrou em um ponto entre os vulcões Tinguiririca e Sosneado, perto da Serra de San Hilário, exatamente onde se encontrava o cone partido do Fairchild. Mas a informação foi descartada, pois a área já tinha sido rastreada pelos aviões do Serviço Aéreo chileno, no segundo dia após o acidente, e nada foi encontrado. Miguel Comparada, já então um homem idoso, não só era tido como detentor de poderes paranormais, como também costumava ser contratado por seus conhecimentos em radioestesia, para localizar águas profundas em locais rochosos e inacessíveis, onde as brocas se quebravam como se fossem de argila. A aventura de Carlos Páez Vilaró foi recheada de coincidências e acasos, que ele sempre interpretou como sendo mensagens que alimentavam suas esperanças. Como o pintor falava com todo mundo e a todos contava sua desgraça, no 4º dia de seu trabalho de buscas, ele conheceu a irmã do tropeiro Sérgio Catalã, que foi quem afinal encontrou os expedicionários. Quando ela contou a Páez Vilaró que seu irmão Sérgio era tropeiro e cuidava de animais em áreas ao pé das montanhas, o pai de Carlitos quis conhecê-lo, mas como naquela hora o homem estava em um lugar distante e muito elevado na cordilheira, sendo muito difícil encontrá-lo, para não perder tempo, o pintor continuou seguindo as pistas que já tinha. É provável que esse fato tenha contribuído para o resultado final, pois quando o tropeiro Sérgio Catalã viu os 2 expedicionários e recebeu a mensagem redigida por Nando Parrado, não teve dúvidas de que se tratava dos sobreviventes do avião uruguaio, sobre o qual comentara sua irmã, a partir do relato feito, havia algum tempo por um pintor excêntrico. Tamanha era a paixão com que Páez Vilaró atuava, que em meados de novembro, o heterogêneo grupo de buscadores, formado em torno dele, já reunia desde professoras rurais da pré-cordilheira chilena
até jovens tropeiros, carvoeiros e religiosos. A partir de 28 de outubro, juntaram-se na busca o Dr. Luiz Surraco e o advogado Jorge Zembrino, pai de Gustavo. Surraco sabia falar a língua dos técnicos do serviço aéreo e juntos refizeram os cálculos que sempre os levavam às imediações do Vale das Lágrimas. O comandante Jorge Massa informou então que retomaria as buscas no local, mas que isso só poderia ser feito quando o degelo se intensificasse, no final de janeiro, pois temia perder novas vidas numa busca por cadáveres. No dia 1º de dezembro, enquanto na montanha se confeccionava freneticamente o saco de dormir para os expedicionários, anunciou-se em Montevidéu que a Força Aérea Uruguaia concluíra a preparação do avião de resgate. Nele viajariam Paz Vilaró, Raul Rodrigues Escalada, especialista em aviação e amigo dos familiares, e os pais de Roberto Canessa, Roy Riley e Gustavo Nicoliti. Às 6 da manhã do dia 11 de dezembro, um dia antes da expedição final de Nando, Canessa e Vicentim, o Douglas C-47 decolou de Montevidéu rumo a Santiago, pilotado pelo coronel Rubem Terra, com apoio de 4 tripulantes. As peripécias do Douglas C-47 acompanharam com surpreendente sincronia as vicissitudes pelas quais os sobreviventes passavam naqueles mesmos momentos. Em sua primeira viagem, logo depois de partir, um dos motores começou a soltar uma fumaça preta e espessa, e parou de funcionar, enquanto o aparelho sacolejava e vibrava como se estivesse desmanchando. O comandante Terra avisou aos passageiros que tinham percebido a parada da hélice e as explosões do motor, que seria feito um pouso de emergência, extremamente arriscado, no aeroporto de El Palomar, na província de Buenos Aires. Ao aterrissar, depois de descerem pela escada em direção às pequenas instalações do aeroporto, os pais não conseguiam acreditar no que acontecia. Quase tinham sofrido seu próprio acidente aéreo numa viagem pela montanha. Terra solicitou a Montevidéu as peças de motor de que necessitava, mas como elas demorariam para chegar, os passageiros resolveram pegar um avião de carreira para Santiago. No dia seguinte, estavam na antessala da sede do Serviço Aéreo de Resgate. Jorge Massa recebeu-os com surpresa e cordialidade, colaborou como pôde para prestar todas as informações que pediam, mas repetiu que só retomaria as buscas no final de dezembro ou em janeiro com o degelo. Os buscadores, então, municiados apenas com sua própria força de vontade, dividiram-se em 3 grupos para cobrir um número maior de áreas. Um se aproximaria da região do Tinguiririca por terra, ou pelo menos até onde os guias conseguissem levá-los a cavalo, muito distante do local do acidente. Outro grupo esperaria o Douglas C-47 em Santiago, para empreender a busca original, seguindo a rota do primeiro grupo. E o terceiro sairia à procura de um mineiro que achava ter visto o avião cair na montanha, ao sul, nas proximidades de Curicó. Em 14 de dezembro, já consertado o C-47, pousou no aeroporto Los Cerrillos de Santiago. Estava pronto para iniciar uma busca acidentada, durante os mesmos dias em que Nando Parrado e Roberto Canessa atravessavam a cordilheira no sentido leste-oeste. No dia seguinte, decolou com Nicoliti e Rodrigues Escalada a bordo para sobrevoar o Passo de Planchón. Enquanto isso, Paz Vilaró percorria a cavalo a região de Los Maitenes, junto a um dos braços do rio Açufre, e o Dr. Canessa e Riley alugavam um automóvel para ir até Curicó falar pessoalmente com o mineiro. 2 dias depois, o comandante Jorge Massa, do Serviço Aéreo, anunciou ter recebido a informação de que 2 aviadores, em diferentes voos, tinham avistado na parte alta das montanhas uma cruz que parecia ter sido feita por seres humanos. Paz Vilaró voltou para Santiago e, juntamente com o Dr. Canessa e Gustavo Nicoliti, partiu no Douglas C-47 para ver a cruz. Chegaram a acreditar terem visto até mesmo pegadas humanas na parte alta das montanhas, a Serra de San Hilário, mas depois consideraram que seria impossível. Como poderia haver pegadas humanas numa montanha a 5.000 metros de altitude? Na verdade, eles poderiam ter visto as pegadas que tinham sido deixadas pouco tempo antes por Roberto Canessa e Nando Parrado, em sua expedição final para o oeste. Momentos depois, quando faltava poucos minutos para chegar ao local onde a cruz fora avistada, Nicoliti, que devido às turbulências tinha dificuldade para enxergar com o binóculo pela janela da direita, viu uma fumaça preta e espessa saindo da mesma hélice, que por fim parou de funcionar. Imediatamente, o avião começou a sacolejar e a vibrar. Todos se sentaram e afivelaram os cintos de segurança, e outras correntes que ficavam penduradas no aparelho, imaginando que não conseguiriam resistir a mais um arriscado pouso de emergência.
Mas quando, depois de vibrar como nunca, o avião começou a deslizar pela pista de Los Cerrillos, os 3 aplaudiram emocionados o comandante Terra, que transpirava e ria ao mesmo tempo, embora na verdade quisesse chorar, pois tinha se salvado pela segunda vez numa única semana. Na tarde daquele dia 16 de dezembro, chegou da Argentina a informação de que aquela cruz era obra de uma expedição de geofísicos de Mendoza, que tinham enterrado 12 cones em forma de X para estudar o processo de degelo. Enquanto isso, no topo dos Andes, Parrado e Canessa chegavam à metade de sua travessia e continuavam vivos. Em 18 de dezembro, Páez Vilaró alugou um pequeno avião para sobrevoar o Tinguiririca, com um mineiro, cujo sobrenome era Rivera, que afirmava ter visto um avião caindo numa encosta. No aparelho estavam também o comandante do Corpo de Socorro Andino, Cláudio Lucero, que viria a ser um dos montanhistas que 4 dias depois passariam a noite com 7 sobreviventes no cone partido do Fairchild. O Corpo de Socorro Andino, que gozava de grande reputação, era integrado exclusivamente por voluntários muito bem preparados física e psicologicamente. Eles voltaram sem ter visto nada além da infinita sucessão de montanhas de neve. A busca chegava ao fim sem nenhum resultado. Com as esperanças desfeitas, os buscadores teriam de encarar as mães e dizer que tudo tinha sido em vão. Canessa, Harley e Nicolite se prepararam para voltar no C-47 com o comandante Terra. Páez Vilaró e Rodrigues Escalada regressariam em um avião de carreira. Todos estariam em Montevidéu para o Natal. Enquanto isso, Nando e Roberto começavam a encontrar vestígios de vida humana em sua marcha para o oeste. O C-47 decolou de Santiago na quinta-feira, 21 de dezembro, o mesmo dia em que Roberto e Nando fizeram contato com o tropeiro catalã, mas teve de retornar meia hora mais tarde por causa do mau tempo. Canessa, Harley e Nicolite pensaram em pegar um avião de carreira, mas sentiam-se comprometidos com os esforços empregados pelo comandante Rubem Terra e também com a Força Aérea Uruguaia, que tinha preparado aquele avião especial, embora só tenha servido para pôr em risco a vida de todos. Quando o avião decolou, às 2 da tarde, os 3 pais dos acidentados observavam com pesar as montanhas brancas da cordilheira, onde em algum lugar oculto poderiam estar seus filhos. Quando o aparelho sobrevoava Malargüe, Harley, boquiaberto, segurou Canessa pelo braço e fez um sinal indicando o motor da direita. Sim, mais uma vez a hélice perdia velocidade, até parar por completo. Ninguém conseguia acreditar, em especial o comandante Terra, que precisaria se preparar para fazer o seu terceiro pouso de emergência em apenas 9 dias. Com uma destreza e uma firmeza que surpreenderam os 3 passageiros, Terra pousou no aeroporto de San Rafael, ao pé da Cordilheira Argentina, onde era esperado por 2 unidades de corpo de bombeiros e uma ambulância. Dessa vez, eles não riram nem comemoraram como das vezes anteriores. Terra secou o suor da testa com a manga da jaqueta e os 3 passageiros o cumprimentaram com um aperto de mãos. Era a terceira vez que quase morriam. Na verdade, não teria importado muito para mim, disse Canessa para Harley, que também olhava para ele desconsolado. Naquela noite, o Dr. Canessa pegou um ônibus para Buenos Aires, para voar de lá para Montevidéu. Terra tinha de permanecer em San Rafael até que o motor fosse consertado. Harley e Nicolite não sabiam o que fazer. No meio da tarde de 21 de dezembro, Páez Vilaró e Rodrigues Escalada dirigiam-se ao aeroporto de Pudahuel, em Santiago, para pegar um avião da LAN Chile com destino ao Uruguai. Quando já tinham despachado suas malas e se preparavam para embarcar, Carlos Páez Vilaró foi chamado pelos alto-falantes. Os 2 amigos se detiveram surpresos. Páez achou que haviam descoberto que ele trazia escondido dentro da roupa um cachorrinho que estava levando de presente para uma de suas filhas a fim de entretê-la, enquanto narrasse todas as desgraças ocorridas. Chamaram mais uma vez. Tanto barulho só por causa de um cachorrinho clandestino? Comentou com seu companheiro de viagem. Abordou um funcionário e perguntou o que estava acontecendo. Este o conduziu a um escritório na administração do aeroporto, onde foi informado de que o comandante do regimento de San Fernando, Coronel Morel Donoso, tinha uma notícia para lhe dar. Pelo telefone, Morel Donoso explicou que havia surgido um bilhete em Los Maitenes, trazido por um tropeiro, mencionando um avião uruguaio caído nas montanhas. O papel redigido pelo caminhante mencionava que havia outros feridos mais acima na cordilheira. O coração de Páez Vilaró parou de bater e seu corpo tremeu por inteiro. O cachorrinho, escondido entre as roupas, assustou-se com a tremedeira e urinou nele. Como Páez tinha perdido a fala,
Rodrigues Escalada pegou o fone para fazer perguntas concretas ao coronel Morel Donoso. Paes Vilaró ouvia-o dizendo sim, não. O que o senhor acha? O que foi que disse? Como é a letra? À meia-noite, Harley e Nicolite, que ainda estavam em São Rafael, comunicaram-se com Montevidéu, de onde lhes informaram do aparecimento daquele bilhete, mas era tudo ainda nebuloso. Ninguém tinha confirmado nada. Não seria mais uma de tantas esperanças frustradas com que haviam deparado? Pegaram imediatamente um ônibus para Mendonça, onde chegaram ao amanhecer. Com a ajuda das autoridades do aeroporto, que estavam tão surpresas quanto eles, conseguiram embarcar em um avião que transportava carne congelada que tinha acabado de fazer uma escala técnica ali e que passaria por Santiago. No mesmo momento em que eles chegavam ao Chile, Juan Carlos Canessa se aproximava de ônibus dos arredores de Buenos Aires. Canessa acordou quando o ônibus começou a dar alguns solavancos antes de parar completamente. Ele saíra de um avião quebrado e agora era a vez do ônibus. Desolado, pegou um táxi e pediu que o levasse ao centro, para a casa de um primo, onde tomaria um banho para depois pegar o avião para Montevidéu, ao meio-dia. O motorista perguntou qual caminho ele preferia. "O que o senhor quiser", respondeu Canessa abatido. Apenas com essa frase, o taxista já percebeu que seu passageiro era uruguaio. "O senhor ouviu a notícia do avião? Que incrível!" comentou. Canessa não conseguia entender como era possível que aquele homem estivesse informado de que o C-47 tinha feito um terceiro pouso forçado em São Rafael. "Que garotos!" prosseguiu, quando Juan Carlos Canessa tentou corrigi-lo. "Eu sou o pai de um dos meninos que caíram na montanha, mas o acidente de ontem aconteceu comigo, não com os rapazes." "Mas o senhor não ouviu?" retrucou o motorista, observando-o pelo espelho retrovisor. "2 do avião dos jogadores de rugby apareceram." "Do que você está falando?" perguntou Canessa subitamente inquieto. "Todas as emissoras estão dando", respondeu o motorista, ligando o rádio. As primeiras palavras que Juan Carlos ouviu no rádio foram: "Roberto Canessa e Fernando Parrado são os 2 sobreviventes que chegaram a Los Maitenes." Totalmente descontrolado, o Dr. Juan Carlos Canessa pulou para o banco da frente para abraçar e beijar o motorista, que pisou no freio no meio da rua e começou também a chorar descontroladamente.